O último jogo oficial dos Eucaliptos foi disputado em 26 de março de 1969. O atacante colorado Valdomiro Vaz Franco fechou o placar e marcou o último gol da história do estádio. Eu acho que eu fiz parte, né, vou dizer assim, dos Eucaliptos, né, então é uma recordação muito grande para mim, porque na minha estreia no Internacional eu fiz um gol. E na última partida do Internacional também eu fiz o gol. Para mim foi uma alegria muito grande, né, de poder participar daquele último jogo e ver, né, o Falecido Tesourinha jogar uns 5, 10 minutos naquele jogo lá. Com a inauguração do Beira-Rio, o Internacional ficou praticamente um dos maiores times, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Como é hoje, né? Então o orgulho que a gente tem hoje de poder chegar e falar assim, ó, nós somos o único time que é octacampeão, nós somos o único time que é tricampeão brasileiro invicto, não perdemos nenhuma partida, nós somos campeão da Libertadores e nós somos campeão do mundo. Vitória do Esporte Clube Internacional por 2-1 sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tarcísio. Ô Tarcísio, não deu, né? É lamentável, sinceramente, eu já tô no negócio, sabe, eu não queria falar não, mas eu vou dizer, já não aguento mais perder pro Internacional, não aguento mesmo. Paulo, é um prazer falar para a Arquibancada Colorada, que é um movimento muito sério, que faz um trabalho maravilhoso, que é resgatar a memória de colorados fantásticos, como o Valdomiro, o Braulio e tantos, o Yarley, que já foram homenageados. Eu sei que o homenageado desta ocasião é um grande amigo meu, é uma das maiores figuras do Internacional, da história do Inter, Valdomiro Vaz Franco, que eu conheci, sabe como? Eu trouxe ele de Kombi, na Kombi do Folha da Tarde, ao centro. Ele morava em cima nos Eucaliptos, na concentração. Era um rapaz jovem, inexperiente, matuto de Criciúma. Não, eu vou te levar ao centro. Aí levei ele ao edifício Santa Cruz, aqui na Rua da Praia. Ele começou a caminhar de costas e caiu. Começou a caminhar de costas para olhar para cima, para ver quantos andares tinha, que ele não conhecia, caiu. Depois ficou meu amigo. É o único jogador que teve uma vida salva por uma mulher. A Natália é uma pessoa fantástica, é mãe dos seus filhos, comandou a vida do Valdomiro a tal ponto que o Valdomiro me contava o seguinte: tu sabe que eu fui a Criciúma no fim de semana e descobri que eu tenho mais um apartamento. Como, Valdomiro? Não, tem uma construção nova em Criciúma, eu passei na frente, disse a Natália, parou o carro, a gente dirigia, aí assim, aí ele disse, mas tu viu, Natália, tem mais um edifício novo aqui, tem 2 apartamentos aí, Valdomiro. E assim ele fez um patrimônio maravilhoso. Hoje tem uma ideia que eu ainda quero visitar com mais calma, de uma escolinha, de uma formação de jogadores em Criciúma. Sempre que pode, ele abastece o Inter com algum jogador promessa, e sempre que pode está em qualquer jogo difícil do Inter, importante do Inter no Beira-Rio, com destaque, com uma alegria, porque ele é um cara alegre, é um cara simples, é um cara que só tem um problema na vida. Um dos filhos dele, o André, é gremista, sabia? Isso aí é da vida, não adianta. Acontece. Por isso a justa homenagem ao maior ponteiro que o futebol gaúcho moderno teve. Eu sei que teve o Tesourinha antes, tem o Renato, mas no futebol moderno é o meu amigo Valdomiro Vaz Franco. Um cara de Criciúma, um cara maravilhoso, que até hoje está aí com histórias fantásticas, sempre lembrando do Inter. O Valdomiro jogou depois do Inter na Colômbia, aí depois encerrou a carreira, mas ele só pensa e só lembra no Inter, porque ele chegou aqui, era um menino, era um ponteiro de poucos recursos, de falecido Dalto Menezes, lhe deu a oportunidade, insistiu com ele, começou a colocar na equipe, não, tu vai jogar, porque tu vai jogar, ele com aquele chute poderoso que ele tinha, ele foi se afirmando, acabou campeão do Brasil, como um dos maiores jogadores do Inter, e por isso nada melhor que a Arquibancada Colorada faz hoje. Homenagem ao senhor Valdomiro Vaz Franco. Um abraço. Olha, falar do Valdomiro Vaz Franco
é falar de uma pessoa extraordinária, de extraordinário valor. Convivi muito com o Valdomiro, porque a época em que ele começou no Internacional, eu era repórter, depois passei a comentarista e aprendi a admirá-lo. O Valdomiro veio de Criciúma para o Internacional, onde passou vários e vários meses, eu acho que quase um ano, num verdadeiro inferno astral. À época o treinador era o Daltro Menezes, falecido Daltro Menezes. O Valdomiro jogava pela ponta direita, mas não conseguia cair nas graças para a torcida. Estádio dos Eucaliptos, velho Estádio dos Eucaliptos, aí pelo ano de 68, o último ano dos Eucaliptos. E por isso ele era constantemente vaiado. Mas ali foi o primeiro grande exemplo de persistência do Valdomiro. Ele não se deu por derrotado, ele foi perseverante, ele continuou jogando, dando de si, humildemente, e venceu de uma maneira sensacional, acabando por se tornar um dos maiores jogadores da vida do Internacional. Porque ele tinha algumas jogadas decisivas, ele apanhava a bola pela ponta direita, e na época havia ponta direita praticamente fixo, e disparava pela ponta direita e quase na linha de fundo ele dava a paulada, uma bola forte para o meio da área, onde sempre encontrava um atacante para a conclusão, principalmente o Claudio Miro. Se notabilizou como jogador do Internacional. Lembro também que quando o Inter foi campeão brasileiro pela primeira vez, em 75, ele já vivia a glória de um jogador decisivo do Inter. Foi ele que sofreu e cobrou a famosa falta do Nelinho, que redundou no golo iluminado do Figueroa. Então a passagem do Valdomiro foi sensacional pelo Internacional. Depois ele viajou para Bogotá e foi jogar lá, se não me engano, no Milionários. Mas além disso, sempre foi um cidadão, como é até hoje, torcedor abnegado. Todos os grandes jogos do Inter, no Beira-Rio, ele se desloca de Criciúma e vem ali prestigiar o seu time. E ainda bem poucos dias, quando da confirmação do contrato com Andrade Gutierrez, ele estava lá no Salão Nobre, aplaudindo, prestigiando. É um torcedor fanático do Inter. Ele vive muito em função do Inter. E tem um outro episódio que demonstra bem o seu caráter. Em determinada época, no Campeonato Nacional, num jogo contra um time que, se não me engano, era do Espírito Santo, houve um lance de área dramático em que um jogador chamado Rios pulou para cabecear e sofreu uma batida violenta na cabeça e perdeu os sentidos. Houve risco até de ficar com sequelas aquele jogador, pois tendo permanecido em Porto Alegre e vindo a família do Rios para Porto Alegre assisti-lo, o Valdomiro e a sua esposa levaram o jogador para a sua casa para lá cuidar dele. Entrou na política, foi deputado e é até hoje um cidadão que está numa forma esplêndida. Há poucos dias lá no evento da Andrade Gutierrez, até eu o cumprimentei e perguntei: você está fininho, quem sabe você volta? Então esse é o Valdomiro Vaz Franco. Um depoimento a respeito do Valdomiro Vaz Franco me dá muito prazer. Foi meu jogador no Internacional e, do ponto de vista profissional, um jogador inatacável. Procedimento nota 10. E dentro do campo também um jogador de altíssima valia, um jogador importantíssimo que deu ao Internacional grandes conquistas do ponto de vista regional e nacional. Valdomiro Vaz Franco é, na minha opinião, um dos ícones da moderna história do Internacional e fez parte de um dos maiores times que o Internacional montou ao longo da sua história. Mais do que fazer parte, Valdomiro Vaz Franco foi um dos jogadores mais importantes daquela formação, porque era fundamentalmente um jogador decisivo.